Cheguei! E aí aí veio a violência financeira, porque eu já queria trabalhar e ele não permitia. Eu cheguei a fazer um curso eu fazia nutrição aqui no Brasil, né? Fiz faculdade de nutrição aqui no Brasil, só queria atender lá, então tinha um curso chamava de Diet Specialist para ser dietista. E eu queria fazer esse curso, falei pra ele, né, pra eu poder atender lá e tal. Só que de jeito nenhum, não podia. Eu fiz escondido, minha mãe me deu dinheiro, eu paguei porque era a distância, né? Então, aquela coisa de mãe, né, que eu tinha que botar minha filha pra dormir à tarde, e naquele tempo eu ia, sentava e fazia as aulas, estudava, fiz uma prova, passei e tal. Até escondido dele, assim, na época. Porque ele realmente não permitia, né? E essa violência, assim, financeira, de controlar as coisas, sabe? Eu só saía de casa uma vez na semana, que ele me pegava, me deixava na porta do mercado, eu fazia compra, ele me pegava na porta do mercado e me levava pra dentro de casa. E aí eu quis uma vez visitar essa senhora, né? Essa irlandesa que eu conheci quando tava lá em Galway. E falei pra ele que eu queria visitá-la e de jeito nenhum. Eu tinha que ficar em casa porque eu tinha que cuidar da filha dele, inclusive. Que ele não tinha babá e tudo mais, e quem queria ficar com a filha dele. Eu falei assim, mas ela tem mãe? Eu cuido dela com todo carinho, mas assim, eu não posso também, né? Eu quero passar uns dias lá com ela, descansar um pouco. E não permitiu. Aí, eu fui mesmo assim, porque, né? Eu, hein? Sabe? Tá doido? Vai me segurar pra quê? E não é meu dono nem nada, liguei pra Tina, assim, só que ele não me dava dinheiro pra isso, eu não tava trabalhando, né? Então, assim, a Tina comprou a minha passagem de trem, e aí eu saí de casa, ele foi trabalhar, peguei minhas coisas e saí, e peguei o trem e fui pra lá, e avisei pra ele só quando cheguei, né? Com a Júlia. Isso. Aí eu avisei pra ele só quando tava lá, e aí, nossa, ele foi lá, desesperado de carro, me pegou minhas coisas, me jogou dentro do carro pra me levar de volta. Aí a Tina conta isso muito, né? Ela falou assim, nossa, ela tomou um susto, assim, porque ele saiu dirigindo com muita raiva. E a Tina ficou muito triste, assim, sabe? Foi um dos dias, assim, que eu tenho de lembrança, assim, da minha maternidade muito daquela época, né? Depois que eu cheguei no Brasil, não, tenho memórias maravilhosas, mas daquela época foi um dia muito feliz, assim, pra mim, sabe? Que eu peguei e falei assim, nossa, a gente saiu, a gente foi numa cafeteria tomar chá, a gente foi comprar vestidinho, coisinha pra criança. Foi um dia muito feliz. E ele chegou lá no dia seguinte pra levar a gente embora. A Tina chorou muito porque ela viu que eu não queria ir. E ela falou assim, não, mas é importante pra ela ter um momento e tal, não sei o quê. Ele falou assim, she's my wife, ela é minha esposa e eu sei o que é o melhor pra ela. E pegou minhas coisas e tal, não sei o quê. E eu falei assim pra Tina, eu falei, tá, tudo bem, né? Aí a gente voltou, mas assim, essa situação de abuso, né, de violência, de ser controlador e tudo mais, financeiramente, de te segurar, né, e eu tava me vendo numa situação até muito presa, assim, porque eu não tinha ninguém, eu só tinha a Tina, essa moça, né, porque, então é muito difícil, assim, você se ver nessa situação, porque eu era uma menina, até ir pra lá, né? Eu era uma menina carioca, solta, livre, que passava o dia inteiro na praia e tal. E de repente tava me vendo com a minha filha, presa, trancada, me sujeitando àquilo. E aquilo já tava muito difícil pra mim, né? Você quis separar antes de você engravidar de novo? Quis. Eu já tava falando sobre a separação, inclusive eu já tava resolvendo sobre isso com a minha mãe, assim, né? Pouca gente sabe disso, mas eu tava conversando com a minha mãe sobre como é que eu iria fazer pra me divorciar sem colocar minha filha em risco, porque eu não me sentia segura em deixar ela com ele, de passar... Pode ter meio coisa assim de mãe super protetora, sabe? Mas ele não sabia fazer absolutamente nada, não sabia cozinhar, não sabia lavar roupa, era meio sujo, ele fazia umas coisas assim que eu conto e as pessoas falam, não é possível. Às vezes, ele fazia, quando eu o conheci, pra filha dele comer. Pra você ter noção, assim. Ele fazia assim, pra ela comer. Uma coisa que chama na Irlanda de porridge, que é um mingau de aveia. Então, ele botava na panela aveia, leite, banana, canela e mel e misturava aquilo e fazia aquele mingauzinho de aveia e dava pra ela. Aí ele fazia pra ela tomar uma vitamina de banana. Aí ele pegava o liquidificador, botava leite, aveia, banana, mel, batia e dava no copo. Então ela comia e bebia a mesma coisa, só que umas coisas assim que não fazia sentido, sabe? Então ele não tinha muitas noções assim das coisas. E como eu tinha toda a desconfiança, as minhas preocupações enquanto mãe de deixar sozinho e tal, por conta das desconfianças que eu tinha muito medo de simplesmente chegar assim, vamos nos divorciar. Eu provavelmente não conseguiria vir para o Brasil. E provavelmente eu me divorciando, eu teria que sair de casa,
e começar a ver minha filha indo pra casa dele, passar, sei lá, metade da semana, finais de semana e tal. Muito pequenininha e tal. Então, eu tinha muito receio de como isso poderia ser feito. Eu tava conversando com a minha mãe, assim, né? Na época, eu tava falando com a minha mãe sobre levar minha mãe pra Portugal, porque era mais próximo. E eu ia aos pouquinhos morando com a minha mãe em Portugal. Se ele quisesse visitar, ele iria pra Portugal os finais de semana e tal. Mas aí eu já estava resolvendo essas coisas, né? Sobre uma maneira certa de fazer e proteger a minha filha, né? De não sair daquela situação, mas deixar a minha filha numa situação de vulnerabilidade. E aí foi quando teve a segunda gravidez, né? Que foi uma situação onde a gente foi visitar a Tina, aquela senhora. E nessa viagem que a gente foi, né? Eu tinha uma coisa que eu fazia, Evelyn, que... Eu costumava dizer assim que eu usava a minha filha até como um pouquinho de escudo, sabe? Porque para dormir, ela dormia sempre junto comigo, mamando. Porque eu não queria ter relação, eu não queria que ele chegasse perto de mim, eu não queria que ele me encostasse já. Então eu dormia sempre com ela do meu lado, mamando, sempre na cama, comigo. Pra isso evitar, mas mesmo assim ele vinha pra cima de mim com vontade, mesmo com a bebê, e eu falava, não, para. Então passei um bom tempo, né, e eu falava que tava sangrando, que ainda tava o negócio da gestação, passei uns 6 meses, assim, porque eu levei ponto, aí o ponto abriu, e aí eu falava que tava com problemas e tal, não sei o quê, mas ele ficava naquela ânsia, e eu de jeito nenhum não queria, né. A gente já tava muito tempo sem ter relação, assim. E nessa viagem, a Júlia era aquela criança, como ela sempre dormiu no peito, era aquela criança que eu botava... Se eu quisesse botar ela, às vezes, à tarde, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, vou botar Júlia no berço. Era aquela criança que eu botava... Deixa eu pegar de novo. Então, ela só ficava junto. E a gente foi nessa viagem, eu acho que a viagem foi muito cansativa pra ela tava no bebê conforto, ele tirou ela do bebê conforto, chegou no hotel, o rapaz do hotel falou assim, olha, como vocês têm criança, eu botei um bercinho lá pra vocês e tal. Eu falei, tá, né? Júlia vai acordar? Tanto faz. E ele chegou, pegou no bebê conforto, acho que ela tava muito cansada, o bebê quando vai naquele embalo do carro e tal, ele pegou e botou no berço, ela ficou. E nisso que ela ficou no berço, ele deitou, ele dormia muito rápido, assim, eu fui pro banheiro, enrolei, eu lembro que eu fui secar o cabelo, fui passar todos os meus cremes, fui fazer absolutamente tudo pra dar tempo dele dormir. Quando ele dormiu, eu fui pra cama. Pra deitar. E aí foi quando ele veio, assim, pra cima de mim e tal, querendo muito, com muita vontade, me segurando e tal, querendo. E sabe quando você... Sabe, assim, tipo, ai, me deixa em paz, eu quero descansar, quero dormir e tal. E foi quando a gente teve essa relação. Eu tenho certeza que foi ali, porque a gente já não tinha relação há muito tempo. E depois disso a gente não teve mais relação também. E aí foi... Depois a gente voltou pra casa e passou um tempo e eu senti uma dor muito forte, porque eu tava com mioma e tal, também junto, que eu descobri na gravidez. A gente foi pro hospital, na emergência, com muita dor, uma dor muito forte. Aí o médico voltou com a notícia de que eu tava grávida da minha segunda filha. E foi a mesma coisa. Ele feliz, dentro do hospital, pulando, muito feliz e tal. E eu meio assim, estarrecida, né? Foi minha segunda gravidez. Tá, e aí... Eu imagino que tem muitas coisinhas assim, né? Tem. Muitos atalhozinhos aí nesse caminho. Mas nasceu a sua segunda filha, né? Assim, quando eu soube da minha segunda gravidez, eu vim pro Brasil. Eu passei... Acho que eu só voltei pra lá com 7 meses. Porque eu vim pra cá, eu falei, não vou ficar sozinha e tal. Vou lá pro Brasil, vou ficar perto da minha mãe. Até porque eu vi E ele ficou que... de boa com isso? Mais ou menos, né? Eu não falei que também ia ficar a gravidez inteira. Tu veio e acabou. Eu falei, vou pro Brasil, porque, né, ficar um pouquinho com a minha família e tal. E vim pra cá e passei grande parte da minha gravidez e voltei já no limite, né? Porque fala que depois de 7 meses não pode mais retornar. Aí voltei no limite pra poder ter minha filha. Assim, uma pergunta idiota. Tu voltou por quê? Porque ele encheu o saco? Porque... Não, porque tu tinha que voltar mesmo? Eu tinha que voltar. Eu era casada com ele, ia ter uma filha, sabe? Aqui eu não tinha feito as coisas aqui e tal. Não tinha, como é que, de repente, sei lá, do nada, ter filha aqui no Brasil e tal, longe do pai. Porque até então não tinha. E ele ligava sempre pra gente, ligava pra Júlia pra falar e tal, né? E cobrava, logicamente. Cobrava muito a gente retornar, né?
Mas naquela época não me passava assim, vou ficar aqui, vou abandonar ele pra lá, vou ter minha filha aqui. Mas é porque você falou que você já pensava em separar, por isso que eu tô falando. Sim. De repente você não pensou que foi a tua chance ali, de, sei lá... Se eu tivesse ficado aqui, teria tido um problema muito grande, da mesma situação de sequestro, de ter ficado, ele poderia ter solicitado pra eu retornar, porque não é assim, simplesmente ficar e não voltar mais, né? Sim, por isso que eu perguntei. Minha filha morava lá, a Júlia morava lá, eu tava grávida dele, ele é o pai, teria o direito também, então... É complicado, assim, você, tipo assim, simplesmente não volto mais, né, sem pensar nisso. Existem consequências judiciais e tal pra isso, né, infelizmente, né, a gente precisa pensar sobre isso, também não é assim do nada, né. Cheguei!